Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos juntas para mais uma live do Prospere. Gente, se alguém me dissesse se alguém me dissesse há um ano atrás que eu estaria hoje, no dia 26 de março, fazendo lives diárias, eu não ia acreditar. Bom dia, Eulália, seja bem-vinda. Eu tava aqui falando, e se alguém me dissesse há um ano atrás e hoje, 26 de março, eu estaria fazendo live todos os dias, eu não ia acreditar. Eu tinha muita vergonha de fazer lives. E agora todo dia tá eu aí batendo papo com vocês. Deixa eu pôr o tema: conflitos familiares. Boa tarde, boa tarde. Conflitos familiares, estratégias para alcançar a liberdade financeira. Esse é o nosso tema de hoje. Bom dia, Selma, seja bem-vinda. Boa tarde, Eulália, seja bem-vinda. Enquanto no Brasil nós estamos em 11 horas, lá na Angola já são por volta de 3 horas da tarde, eu imagino, né, Eulália? Tô feliz de poder estar com vocês mais uma vez. Eu me chamo Adriana Dias, sou a idealizadora do Prospere e eu estou muito feliz de poder todos os dias estar junto de vocês, falando sobre finanças, falando sobre os nossos projetos, nossa vida financeira. Eu vou até mudar e eu vou falar do nosso Libertas. Evento online e gratuito. Vou deixar fixado também a respeito do evento que nós vamos ter no dia 8 de abril, às 18h30. E é importante que vocês façam a inscrição no link lá na bio para a gente estar junto nesse dia. Então eu vou fixar esse. Bom dia, Vanusa, seja bem-vindo. Deixa eu tirar o tema que eu tinha fixado e vou fixar o outro. Deixa eu fixar esse e vou fixar esse aqui para vocês terem a ideia do que vai acontecer no dia 8 de abril, às 19h30, e façam a inscrição de vocês. Hoje a gente vai falar de conflitos familiares. Como a gente pode, quais estratégias a gente pode usar no meio desses conflitos? Acertei, 3 horas da tarde, lá em Angola, são 3 horas da tarde, e a Eulália tem todos os dias vindo aqui bater um papo com a gente, eu fico muito feliz. Bom dia, Denis, seja bem-vindo. Nós estamos falando um pouco, hoje a gente vai falar de conflitos familiares, como a gente pode vencer esses conflitos e alcançar a nossa liberdade financeira, mas também já quero deixar fixo aí para vocês o nosso evento online e gratuito que nós vamos ter no dia 8 de abril, às 19h30. Então, faça sua inscrição no link da bio, convide seus amigos, suas amigas para estar nesse evento, porque vai ser um tempo de bastante aprendizado. Preparei já um conteúdo maravilhoso para entregar para vocês no dia 8 de abril e vai ser no YouTube, vai ser um negócio muito top. Então, é muito importante que vocês estejam lá segurando a minha mão. Eu com certeza estarei nervosa pra gente bater esse papo sobre finanças lá no YouTube. E hoje a gente vai falar sobre essa relação, entre finanças, família,
como essas situações se dão, como a gente faz, né, para lidar com todos os conflitos que surgem nessa relação. Deixa eu pegar minha Bíblia, esqueci de pegar aqui minha Bíblia. Na verdade, eu pus ela aqui do lado porque eu tô com duas Bíblias muito grandes e elas ocupam muito espaço na minha mesa de trabalho. Mas eu quero ler para vocês Provérbios 15, verso 16. E Provérbios 15, 16 vai dizer assim: melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, e um grande tesouro onde há inquietação. Então, quando a gente fala de finanças e a gente envolve família nessas questões familiares e financeiras, sempre gera um pouco de tensão. Mas hoje eu quero trazer para vocês algumas orientações, né? Algumas questões práticas aí para você pôr no seu dia a dia, para que você possa viver esses conflitos, resolvê-los e acima de tudo, prosperar no meio desse ambiente. Então, primeiro vamos pensar um pouco sobre quais conflitos são comuns quando a gente está falando de finanças, quando a gente está falando de finanças pessoais, né, finanças familiares. Então, alguns deles podem surgir e podem comprometer, podem afetar a sua estabilidade financeira. Primeiro, e pena, meu Deus, tenho que sair para ir buscar meu filho na escola. A live sempre fica salva, tá, Vanusa? Então você pode, depois que você voltar, você pode acompanhar, ou você pode levar a gente aí no celular e ir acompanhando no caminho, se for possível. Às vezes não dá para levar o celular, né? Mas, primeiro ponto, os desacordos sobre gastos. Numa família sempre vai ter o gastador e o poupador. E como se faz para equilibrar e como se faz para deixar que todo mundo seja atendido dentro desses perfis. Então, muitas vezes, os membros da família têm diferentes prioridades. Um está mais preocupado em investir em férias, ou investir num novo veículo, trocar o modelo do carro, né, fazer uma obra na casa, e outro está mais preocupado com o dia a dia, com um prazer mais momentâneo. Então, é preciso ter algumas formas aí de aliviar, reduzir esses conflitos. Alguns podem querer economizar no futuro, enquanto outros preferem gastar em itens mais de luxo ou um entretenimento mais imediato. Eu quero viver, quero sair, quero passear, quero ir a restaurante, quero isso, e o outro tá pensando lá na frente, tá pensando lá no futuro, e aí é preciso chegar ali a um termo, né, que seja comum aos dois e atenda a toda a família. Segundo ponto, e pode gerar bastante conflito. Desculpa quando eu olhasse para o lado, porque normalmente eu faço as anotações no meu caderno, mas hoje eu fiz as anotações no computador, tá? Para eu não perder nenhum fio aí da meada. Segundo ponto são as dívidas e o gerenciamento financeiro. Então, os conflitos podem surgir quando há divergência em como lidar com as dívidas familiares, empréstimos estudantis, hipotecas, cartões de crédito e todas as demais dívidas, né? E a falta dessa comunicação, ela geralmente agrava esse problema. Então, muitas das vezes, quando o cônjuge vai saber da situação, o rombo ele já está muito grande, e problemas eles não começam grandes, né? Problemas eles começam pequenos, mas se o problema ele não é resolvido, se você não debate em família sobre questões financeiras, se tudo é feito ali de uma maneira muito sigilosa, isso pode, ao ser descoberto, realmente gerar muitos conflitos entre os casais. Eu já tive a oportunidade de aconselhar muitos casais. E uma das coisas assim, olha, falando direto para mim, bom dia, pastor João, seja bem-vindo. Uma das coisas assim que a gente mais percebe
e chateia, angustia, entristece, não é a dívida em si e a família contrai. Muitas das vezes o cônjuge ele fica chateado pela traição, de não saber havia a dívida, de não saber a situação em que a família efetivamente estava. Eu mentoriei uma missionária e o esposo adoeceu. E quando o esposo adoeceu, ela descobriu que eles tinham uma dívida de 40 mil reais. E isso mexeu muito, né? Porque o esposo já estava doente, já tinham muitas questões para serem resolvidas por conta do adoecimento. Normalmente, quem é missionário, quem trabalha, né, na vida mais eclesiástica, muitas das vezes não tem esse planejamento financeiro. Então, várias demandas surgem. E quando essas demandas surgem, você ainda descobrir no meio disso tudo e ainda tem dívida, isso gera um desgaste tremendo e muitas das vezes o casal até tem muita dificuldade de se restaurar aí nesse processo. Olha, a Eulália já disse que a live tá falando para ela, a Vanusa tá falando para mim também, muito sofrimento com a minha família. Então, até se vocês quiserem pôr aí quais foram as questões, a gente pode também ir falando a respeito e quem sabe até dando alguns caminhos para vocês, tá? Então, saber o que realmente está acontecendo na família é super importante e essa falta de comunicação, ela gera conflitos grandes e esses conflitos, eles vão para o próprio relacionamento do casal, né? Não fica só na questão financeira, ele pode se agravar. Um outro motivo de conflito familiar, e esse é muito recorrente, é a questão de herança e planejamento patrimonial. Então, questões relacionadas à herança, testamento, planejamento patrimonial podem gerar tensões familiares, especialmente se não houver um plano muito bem explícito ou se houver desacordo sobre a distribuição dos bens. Então, a família tem ali seu patrimônio e ninguém se preocupa em fazer um testamento. Quando um membro da família falece, começam os conflitos. Ou a família tem um patrimônio e o gestor ali do patrimônio faz um testamento, já define para quem vai cada parte do testamento, do patrimônio. Mas ainda assim, isso pode gerar uma tensão porque sempre tem o que se acha injustiçado na divisão de bens. Sempre tem o que pensa que poderia ter sido feito de uma maneira diferente. Esses dias estava aí um bafafá aí por conta do falecimento daquele rapaz que fez o Louro José e apareceu um áudio e ele falava assim, eu fiz um testamento deixando metade do patrimônio para minha esposa e eu iria mudar. Então, agora tá um dilema. Essa era a vontade dele, não era a vontade dele, ele não mudou a tempo, e ali começa uma série de questionamentos, porque houve um áudio dizendo que ele iria mudar o testamento. Então, questão de herança, e às vezes, gente, nem precisa ser muito dinheiro, tá? Às vezes a gente tá falando da casa dos pais. Os pais faleceram, deixaram ali uma meia água, e essa meia água gera um racha na família entre os irmãos por conta desse patrimônio. Então é muito importante ter um plano para evitar esses conflitos. Um outro ponto de conflito familiar em relação às finanças são as diferenças culturais e as expectativas financeiras. Então, em famílias, né, e aí há culturas diferentes, né, um é brasileiro, o outro é latino, de uma outra parte da América do Sul, ou o outro é europeu, o outro é americano, e cada um tem uma visão de mundo, né? Então, essas diferenças nas expectativas financeiras e práticas, elas podem levar a mal-entendidos e conflitos, especialmente quando se trata de questões como investimento, apoio financeiro aos membros da família. Existem culturas que você leva os seus pais, a sua família,
para todo sempre você é responsável pelo cuidado daquelas pessoas. Em outras culturas, não. Ó, você fez 18 anos, acabou, né? Cada um toma conta da sua vida. O brasileiro, ele tem falado muito sobre a questão dos filhos e tá ali 40 anos morando com os pais, né? Em outras culturas, isso seria inadmissível, um adulto morando com os pais. Então, imagina você resolver questões de finanças no meio de contextos que são totalmente diferentes. Você se casa com uma pessoa de uma cultura e acha um absurdo você cuidar ali e prover das finanças dos seus pais ou de um irmão, e ali começa todo aquele conflito e a gente já ouviu falar. Eu me lembro, uma vez tinha um programa e era a troca da família. Eu amava assistir esse reality. Era a troca de família e no final a pessoa que tinha sido, né, posta na família do outro recebia um valor e tinha que dizer como esse valor ia ser gerido pela a família, né, depois que tivesse a troca novamente. E eu me lembro de uma mulher, esse era um programa americano, teve a versão brasileira, mas esse era americano. E uma mulher foi para casa de um senhor, eu não lembro qual era a etnia dele, mas eles não tinham dívida nenhuma. E ele, quando foi pro programa, na mentalidade dele, o dinheiro que ele ia receber, ele ia usar para a faculdade dos filhos. E a mulher que foi para casa dele designou um valor, e era um valor para pagar dívida. E ele ficou transtornado. Ele, dívida. E a pessoa tinha que usar e tinha sido designado. E ele ficou assim, dívida, eu não tenho dívida. Como é que eu vou usar com dívida? Eu não tenho dívida. Eu queria o dinheiro para a faculdade dos filhos. Então você vê como essa questão cultural ela é tão forte. Porque na cultura dela, no mundo dela, ela precisava designar um valor para ele pagar dívidas. E no mundo dele era inadmissível ter dinheiro para dívida, porque ele não tinha dívida. Ele iria pensar no futuro educacional dos filhos. Então, essas diferenças culturais também geram conflitos financeiros. E por último, as questões de dependência financeira, né? Os conflitos podem surgir quando há dependência de um membro da família em relação ao outro, como pais dependentes de filhos, adultos ou cônjuges que não contribuem igualmente ali nas despesas domésticas. Então podem haver algum tipo de conflito. Existem muitos conflitos nessa questão de dar suporte aos pais, isso gera muito conflito. E também dar suporte àquele parente que vive desempregado, né? Chega uma hora que ninguém mais quer falar ou ajudar essa pessoa. Então, uma coisa muito importante é ter um relacionamento bem aberto, uma comunicação bem aberta, para evitar ou minimizar essas questões de conflito, né? Esses pontos que podem gerar um conflito tão grande entre as famílias. Agora, me diz aí, você enfrenta ou já enfrentou algum conflito familiar assim e tirou você do sério? Diz aí pra mim. Porque agora a gente vai falar como nós podemos usar a educação financeira como uma ferramenta para a resolução desses conflitos, né? Então, primeiro ponto, né, que a gente precisa pensar e a educação financeira, ela não é só para você aprender a investir ou aprender a deixar um dinheiro guardado, mas ela envolve você como um todo e abraça a sua família como um todo. Para você que chegou depois, eu pus aí fixado o nosso evento e nós vamos ter no dia 8 de abril, às 19h30, online gratuito, Libertas, onde eu vou compartilhar 5 passos que eu utilizei
para iniciar a minha transformação financeira. E você pode fazer a inscrição no link lá na bio. Se você ainda não segue o nosso perfil, segue também o perfil e dá joinha aí na live, dá um like para o Instagram saber que essa live é boa e mandar para muito mais gente. E no final eu sempre deixo a live salva para você poder mandar para suas amigas, mandar para as pessoas que você gosta, tá bom? Bem, então quando a gente fala, né, de como a educação financeira ela pode auxiliar como uma ferramenta, né, de resolução de conflitos, é importante ter uma compreensão compartilhada. Então, a educação financeira, ela proporciona, seja bem-vinda, Vanusa, uma base comum de conhecimento sobre princípios financeiros e estratégias de dinheiro. Então, assim, todos os membros, eles precisam estar cientes e ter uma compreensão da situação financeira familiar. E quando a gente fala todos os membros, esposo, esposa, filhos, precisam saber o que efetivamente acontece ali, como funciona, né, o dinheiro, como vocês fazem para obtê-los, né, e como vocês vão fazer para gastar. Fazer esses acordos é muito melhor do que ser surpreendido. E aí vocês vão tomar decisões em conjunto. A gente vê muito, eu também tenho a oportunidade de mentorear casais, e a gente vê muitos deles escondem a situação financeira dos filhos. Então, eu não estou falando de criança, tá? Filhos que já são jovens, já são adolescentes, já têm uma visão e um discernimento, mas que eles vivem uma vida e os pais estão vivendo outra. E os pais estão ali desesperados, se matando para comportar a vida que o filho quer viver, dar essa vida ao filho, quando na verdade aquilo não pertence mais a eles. Então é muito importante ter uma compreensão de toda a família, de qual é a real situação da família. Quanto é que se ganha, quanto é que se pode gastar, quais luxos ou não a família pode ter. Segundo é a transparência financeira. Então a educação financeira ela promove essa transparência dentro da família, né? Incentivando a abertura sobre questões sobre renda, gastos, dívidas e metas. Isso reduz o potencial de conflitos por conta de segredos financeiros ou de falta de comunicação. Então, quando todo mundo sabe qual é a renda familiar, o esposo ganha X, a esposa ganha Y, ou só um está trabalhando, ou só um trabalha, mas qual é a renda familiar e como a família está lidando com essa renda, para que efetivamente se possa tomar decisões maduras. E é importante, gente, que as decisões sejam tomadas baseadas numa realidade. Eu também tenho mentoreado pessoas e parecem que vivem no mundo da fantasia. A situação é X, mas a pessoa insiste em viver na situação Y. Então é muito importante estar atenta a isso também. Um terceiro ponto é o estabelecimento de metas em comum. A educação financeira ela te ensina a importância de estabelecer metas financeiras que sejam claras e sejam alcançáveis. Eu ganho 3 mil reais, mas eu quero juntar 1 milhão até o final do ano. Bem, com uma renda que você tem, a probabilidade de você juntar 1 milhão até o final do ano não é uma meta alcançável. Mas eu quero juntar, eu ganho 3 mil e eu quero juntar 5 mil reais até o final do ano. É uma meta alcançável, porque a meta ela também precisa trazer um desafio. E aí, ao envolver toda a família na definição, né, nesse processo de definição de metas, traz, né, muito mais provável que todos trabalhem para o alcance dessa meta. Então, se você quer juntar 5 mil reais até o final do ano, você precisa compartilhar isso com todos para que todos possam tomar ciência de que vocês vão precisar fazer ajustes financeiros. E aí todo mundo vai trabalhar para isso, tá? Todos vão trabalhar para que ao final do ano tenha esse 1 mil ou para fazer uma viagem, ou para adquirir algo, ou para investir num sonho, mas todo mundo vai estar trabalhando em relação a essa meta.
Gente, eu quero dar boas-vindas a quem está chegando. Me chamo Adriana Dias, sou idealizadora do Prospere, missionária há 14 anos, administradora, e eu estou muito feliz de estar com vocês. Nós estamos falando de conflitos familiares, como a educação financeira pode ajudar a resolvê-los. Isso quando a gente fala de finanças, tá? Conflitos familiares em relação a finanças. Mas eu deixei fixado aí o nosso evento que nós vamos ter online e gratuito no dia 8 de abril. Eu vou estar falando em todas as lives sobre esse evento, porque eu quero muito ver vocês lá, mas é importante que vocês façam a inscrição. E o link para essa aula está na bio. E através desse link a gente vai mandar as informações do evento para vocês e tem um presente que eu deixei lá para vocês. Então só vai receber o presente quem realmente estiver inscrita. Então não deixe de fazer a sua inscrição. E dá uma curtida aí na live para o Instagram saber que a live é boa e trazer mais gente. E nós estamos falando agora sobre como, né, a educação financeira ela pode ajudar você a vencer os conflitos familiares, as brigas eternas da família por conta do dinheiro. Então vamos ao quarto ponto: tomada de decisão informada. Gente, uma compreensão sólida de conceitos financeiros permite que os membros tomem decisões informadas e ponderadas. Então, se vai comprar um carro, todo mundo sabe e está dentro do orçamento. Se vai mudar de bairro, as pessoas sabem e está dentro do orçamento. Então, são tomadas de decisões informadas. E isso pode ajudar a prevenir conflitos decorrentes de escolhas. Uma vez eu mentoriei um casal e eles estavam o tempo todo se acusando. Ah, mas ele fez isso. Ah, mas ela não entende aquilo. O tempo todo se acusando. Por quê? Eles tomavam decisões cada um por si. Então ela comprava, ela decidia, sem se preocupar com o orçamento familiar, e ele também. E isso trazia uma verdadeira batalha entre os dois. E eu me lembro até que uma vez ela falou pra mim assim: a gente nunca tinha brigado até começar a ter dívidas. E a gente passou a brigar o tempo todo. Então, quanto é importante cuidar das finanças. Não é só uma questão financeira, mas também uma questão emocional, relacional, envolve várias áreas da sua vida e é importante você estar bem atento a isso. E por último, um ponto também: educação financeira ajuda na resolução de conflitos de forma construtiva. Então, a educação financeira inclui habilidades de resolução de problemas, negociação. Quando você faz a mentoria, você aprende sobre isso, você aprende também a negociação, e são fatores fundamentais para evitar conflitos familiares e fazer, né, que a família possa prosperar e prosperar de uma maneira ali conjunta, unida, todo mundo visando o mesmo propósito. Então, os membros da família podem aprender a se comunicar sem grandes preocupações, ouvir atentamente e encontrar soluções que atendam às necessidades de todos. Quando se faz isso de forma construtiva, o filho diz o que precisa, a esposa diz o que precisa, o esposo traz também o que ele precisa, e isso não fica um peso. Eu já tive a oportunidade de ver algumas reportagens assim sobre pessoas que se suicidaram, né? E aí depois a família vai descobrir e o esposo estava endividado e não tinha coragem de falar para a família. E, gente, quando a gente ouve uma notícia dessa e você trabalha com finanças, você fica pensando no quanto teria sido fácil resolver aquela situação. Porque quando a pessoa está num nível de tensão tão grande, ao ponto de pensar em tirar a própria vida, ele não tem, ele perdeu todo o senso dele prático e ele não consegue mais enxergar e a solução para o problema dele. Então, o quanto é importante a família estar sempre junta e sempre atenta ao que está acontecendo. Assim como um problema, né, ele não começa grande, mas você pode dividi-lo em vários pedacinhos e ir resolvendo. Vai haver um esforço, mas qual é a dor maior? Você mudar o seu padrão de vida ou você perder a pessoa que você ama?
E muitas das vezes a pessoa está num nível de desespero tão grande e para ela tirar a vida e trazer um trauma eterno para a família, é mais fácil, é menos doloroso do que chegar para a família e falar assim, olha, eu tomei decisões erradas e agora a gente vai precisar ajustar o nosso padrão de vida, ter uma vida mais simples e recomeçar. E não é recomeçar do zero. Quando a gente tem instrução, a gente tem conhecimento e a gente tem pessoas nos apoiando, a gente não recomeça do zero. A gente recomeça do ponto onde a gente começou a falhar. Então, você tem toda uma história, você tem toda uma bagagem, você tem toda uma ferramenta, uma caixa de ferramentas que você pode acessar. Mas isso só seria possível ser visto se você está fora daquele lugar de desespero, de vergonha, e os outros vão pensar. E isso é muito difícil. Então, é importante você entender o poder da educação financeira e o poder, né? Quando a família está junta no mesmo propósito. Então, compreender isso é muito importante. E eu quero ler com vocês o texto também de Provérbios. E eu sempre gosto de trazer, e a palavra de Deus tem resposta para todas as coisas, né? Para todas as nossas áreas, para tudo que a gente faz. Então, Provérbios 22, 7 vai dizer o seguinte: o rico domina sobre o pobre, e o que pede emprestado é servo de quem empresta. Então, uma das primícias aqui, né, e você realmente viva dentro do seu padrão de vida. Quando você pede emprestado, você se torna servo daquela pessoa, né? Enquanto você tem uma dívida, seja um banco, seja um parente, você se torna servo daquela pessoa. Então, é muito importante você viver dentro do padrão de vida que você tem. E isso se torna muito mais fácil quando toda a família está comprometida com o mesmo propósito. Bom dia, seja bem-vinda quem está chegando. Essa é a nossa live diária do Prospere e nós estamos falando hoje sobre conflitos familiares em relação a finanças. E quantas famílias, né, passam por dilemas para poder se organizar ali quando alguém falece, quando se descobre uma dívida e tantas outras questões aí que geram conflitos. Mas eu quero trazer de uma maneira muito prática, né, os benefícios de ter esse domínio das suas finanças, e isso pode promover na vida familiar, né? E o primeiro benefício é a flexibilidade financeira e familiar. Então, quando você tem atitudes assertivas, quando você usa a educação financeira a seu favor, você promove a flexibilidade financeira e a flexibilidade da sua família. Então, isso reduz o estresse financeiro. Você dorme, você acorda, você trabalha em paz, você consegue tomar suas decisões de uma maneira mais pacífica, porque você adquiriu ali uma habilidade e você não está estressado financeiramente. Então, você cuidar das suas finanças e usar a educação financeira a seu favor reduz o estresse financeiro. A flexibilidade financeira permite que as famílias estejam melhores preparadas para enfrentar imprevistos financeiros, como despesas médicas, reparos domésticos, perda de emprego, e isso reduz o estresse e, consequentemente, os conflitos familiares associados às preocupações com finanças. Quantas pessoas já estavam numa situação difícil financeira e do nada quebra o carro? E aí isso gera muito mais estresse. Ou alguém adoece e tem ali um procedimento e precisa ser pago e você não tem nenhuma reserva. Então, quando você tem educação financeira e toda a sua família está envolvida nela, o seu estresse ele é diminuído. Se alguém tiver alguma pergunta ou comentário, pode ir deixando aí no chat. Recomeçamos da experiência. Isso aí, Eulália.
como eu estava falando, né? Quando você precisa recomeçar, você não recomeça do zero. Você já tem toda uma bagagem, você recomeça aí a partir da experiência que você já tem. Segundo ponto, né? E é promovido aí pela educação financeira, a sua capacidade de adaptação. Famílias com flexibilidade financeira têm maior capacidade de adaptar as mudanças na situação financeira, como variações de renda. Se todo mundo tem o mesmo propósito, o mesmo objetivo, está caminhando numa mesma direção, surgiu um contratempo, gente, ó, vamos precisar dar uma ajustada. Mas a família já está ciente. Ah, vamos precisar mudar de bairro. A família já está ciente. Durante 2 meses, 3 meses, nada de passeio fora. A família já está ciente, tá? E isso ajuda a prevenir conflitos decorrentes de situações aí financeiras repentinas. Alguém adoeceu, mas ninguém quer abrir mão do seu conforto, do seu luxo, do seu passeio, da sua viagem para poder financiar ali um procedimento cirúrgico. Não, quando a família está unida no mesmo propósito, tudo isso se torna mais fácil. E, por fim, também gera a tomada de decisão mais empoderada. Você sabe o que você está fazendo, você tem um planejamento, você tem um plano, você sabe para onde você está indo. Uma vez que você tenha isso muito estruturado e as suas finanças estejam mais organizadas, além da sua tomada de decisão ser mais empoderada, ou seja, você sabe do que você está falando, você tem uma operação muito maior familiar, porque toda a família sabe o porquê vocês estão fazendo aquela atitude, para onde vocês estão indo, e também gera maior resiliência nos relacionamentos, né? As famílias são mais capazes de superar os desafios financeiros juntos, porque eles sempre souberam que precisava ser feito e eles estavam preparados para alterações, flutuações e todas as questões aí que vão surgindo no decorrer da vida familiar. Isso aqui não tem a ver, gente, com ser uma super família. É só você botar ali na mesa qual a realidade. Faz um orçamento junto. Ah, mas isso é difícil. Certo, na vida tudo é difícil, mas é importante e seja feito. Um adulto, a gente não faz só o que a gente gosta. Um adulto, a gente faz o que a gente precisa fazer. A gente toma as decisões que precisam ser tomadas, né? A gente avança em direção ao que precisa ser feito pelo bem-estar da família. Eu lembro quando eu era diretora de escola e a gente tinha um programa de bolsa. E iam muitas pessoas pedir para fazer parte, né, do programa de bolsa para o filho, né? Participava do edital. Só que quando a gente analisava a documentação, a gente via que maior parte das famílias nem precisavam da bolsa. Poderiam ter tranquilamente dentro do seu orçamento o valor da mensalidade e não era um valor alto. Mas a pessoa já estava tão acostumada a viver no descontrole e ela achava que o que ela precisava era de uma bolsa de estudo ali para o filho. E eu lembro de uma mãe, eu fui entrevistar e foi muito interessante. Ela falou assim, olha, eu tenho o meu salário e meu esposo tem o dele. Só que o meu salário, ele é só para pagar o carro. E aí eu falei, gente, como é que alguém trabalha e um salário inteiro vai para o pagamento do carro? Ah, então eu não tenho condições de pagar o colégio. E olha as prioridades que as famílias vão pondo, né? Então, muitas das vezes, sentar, ajustar, conversar, alinhar, antes de tomar decisões que não sejam assertivas, é muito importante e isso precisa ser feito em família, tá? Então, é importante você alcançar uma maior flexibilidade financeira, fazendo os ajustes que precisam ser feitos, criar uma reserva, e eu estou mudando o nome da reserva de emergência. Quando a gente fala de reserva de emergência, é justamente aquele valor, né, para situações inesperadas. E aí eu estava vendo uma consultora falando e foi feita uma pesquisa e todo mundo que tem reserva de emergência passou por uma emergência. Como se o cérebro já falasse assim, bem, se você tem esse dinheiro aqui para emergência, então eu vou promover uma emergência para você usá-lo. Olha, e interessante a pesquisa.
E aí, na hora eu ouvi isso, e era um dado assim bem alto, era tipo 88% das pessoas que tinham reserva de emergência passaram por uma emergência. E aí eu falei, eu vou mudar o nome da reserva de emergência do Prospere. Porque o nosso objetivo não é que as pessoas tenham uma emergência, né? Mas que elas estejam preparadas para. E aí eu falei assim, a partir de hoje, a reserva do Prospere vai ser a reserva dos esconderijos do Altíssimo. Foi o primeiro nome que veio na minha mente, foi o esconderijo do Altíssimo, porque diz, o versículo diz, ele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então, essa reserva é para você ter descanso. É para no momento de uma situação difícil, você estar ali descansado. Então, nada melhor do que estar no esconderijo do Altíssimo. Então, a nossa reserva é a reserva do esconderijo do Altíssimo. E é importante você ter essa reserva. É importante você diminuir o seu estresse financeiro. Se você aprovou o nome, bota aí, gostei do nome. Reserva do esconderijo do Altíssimo. E diversificar as suas fontes de renda. Tem uma live lá no feed, eu falo de renda extra. É importante você diversificar a sua renda e você ter um plano. Se algo acontecer, o que você pode fazer. Ontem eu estava conversando com uma amiga, ela também está numa transição de carreira, e eu falei assim, quais são os seus planos se tudo que você está planejando agora não der certo? E ela não tinha ainda parado para pensar, né? Eu falei assim, quais habilidades você tem e você pode recorrer? Aí ela falou assim, eu sou maquiadora. Eu falei assim, então começa já a atualizar o seu conhecimento, né? Porque a maquiagem, ela também muda conforme todas as demais profissões, né? Começa a pensar nisso, começa a pensar em fazer comida, e você poderia fazer. Então, ter outras fontes de renda é super importante, e ter um plano de contingência também é super importante. Ó, a Eulália, ela já disse aí, ó, meio nome vou adotar, é a reserva do esconderijo do Altíssimo. Eu já tô adotando aqui para minha reserva, porque eu não quero ter emergência. E é muito importante, né, usar essa habilidade de negociar para que você possa realmente eliminar os conflitos familiares. E o meu desejo para você é que você use tudo que a educação financeira tem à sua disposição para que vocês não sofram conflitos, passem por aquelas situações difíceis, né? E às vezes as famílias se separam, as famílias brigam e não voltam mais a se falar por conta de uma casa, um terreno. Às vezes não tem nem a casa, às vezes é só o terreno, por conta de um terreno. E muitas das vezes e a gente precisa deixar tudo escrito, ou quando a minha mãe é filha única, né? Então quando meus avós faleceram, primeiro faleceu minha avó e depois ficou só meu avô. Então eu falei assim, gente, uma coisa assim eu nunca vou fazer, eu tenho 2 irmãos, uma coisa que eu nunca vou fazer é brigar por conta de patrimônio. Eu acho que quando você, né, chega nesse ponto assim, eu acho que você acaba se perdendo do que é mais importante, e são as pessoas. Então, o tanto que você puder evitar para ter conflitos, evite, sabe? Busque sabedoria em Deus, busque o conhecimento financeiro, busque, né, trazer para sua família a educação financeira, até para os seus irmãos, para os parentes que vivem ali juntos. Chame alguém para mediar, às vezes, se precisa, é um mediador. Converse em família sobre os possíveis cenários, mas não deixe que os relacionamentos sejam destruídos por conta de questões financeiras. Sejam elas questões pessoais, casamentos terminam por conta de questões financeiras. E isso não é uma fala minha, são dados que são levantados o tempo todo pelo IBGE e comprovam isso. Então, não vamos permitir que relacionamentos familiares, casamentos, relacionamentos entre pais e filhos, entre irmãos, venham a ser diluídos e destruídos por conta de dinheiro.
O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e não o dinheiro. Então, quando você sabe administrar bem, quando você sabe o que você precisa fazer, quando você fala abertamente dentro da sua casa sobre dinheiro, tudo se torna muito mais fácil. E quando você aprende habilidades de lidar com dinheiro, também facilita muito e diminui os possíveis conflitos. Eu quero mais uma vez, convidar vocês para o nosso evento no dia 8 de abril. Esse evento vai ser online, vai ser gratuito, o Libertas, e eu vou compartilhar com vocês 5 passos que eu utilizei para iniciar a minha transformação financeira e hoje eles são fundamentais para viver o tempo que eu estou vivendo hoje. Então, eu peço a vocês que vá lá no link da bio e faça a sua inscrição. Lá tem um presente, depois que você fizer a inscrição. Então é muito importante você estar inscrita para essa live, até para vocês poderem receber todo o conteúdo, as informações do evento, para que vocês estejam presentes nesse dia junto comigo. E vai ser muito bom poder te encontrar lá. Eu quero agradecer por mais um dia de live. Se você tem alguma dúvida, você pode pôr aí, vai ser uma honra poder responder. Mas eu também estou à disposição de vocês lá no direct. Precisando, manda uma mensagem lá no direct e eu vou te responder. E a gente pode ali trocar uma ideia, bater um papo, tirar dúvida, ouvir a sua história. Para mim vai ser maravilhoso poder te conhecer mais de perto, tá bom? Essa live vai ficar salva, como a gente faz todos os dias. Então, já ela vai estar à disposição. Se você chegou depois, você vai poder acompanhá-la. Eu estou muito feliz de poder ver vocês aqui. Um beijo aí para todos aqui do Brasil. Um beijo para quem está na Angola. Estou muito feliz que a gente é super internacional. E é muito bom. E a gente se vê amanhã mais uma vez. Deus abençoe a todos vocês. Nos vemos amanhã às 11 horas.